Olá pessoal, muitas vezes quando eu vou prescrever para o paciente algum tipo de medicamento, eu falo para ele também dos efeitos colaterais. Então a gente tem que estar muito atento ao tipo de tratamento em que é executado para o paciente que tem próstata aumentada e sintomas obstrutivos. Aqueles sintomas urinários em que ele não consegue urinar bem, que o jato está apertado, que a próstata cresceu. Isso é muito importante porque quando a pessoa tem isso, não significa que obrigatoriamente ele já tem que ser submetido a algum tipo de cirurgia. Com certeza vocês já viram aqui alguns vídeos meus eu falando de cirurgia, como a ampliação da próstata com laser, o Rolep, o Tulip, o Reson, né, que é o tratamento da próstata aumentada com vapor d'água. E eu também já comentei algumas vezes que antes de você avançar para essa etapa cirúrgica, tem que ser executado esse tratamento clínico. É muito importante o paciente ele fazer algum tipo de tratamento clínico com medicamento e dar chance para ver se ele responde a esse tratamento clínico. Mas é importante eu falar para o paciente quais são os efeitos colaterais, qual a perspectiva de sucesso desse tratamento clínico. O tratamento clínico da próstata aumentada, que é a hiperplasia benigna da próstata, existem dois grandes tipos de remédios, de medicamentos. Um deles são alfa-bloqueadores seletivos e outros são inibidores de conversão de hormônio, que é da testosterona para dihidrotestosterona. Esses medicamentos, que são esses alfa-bloqueadores seletivos, eles vão bloquear esses receptores que estão nas células para fazer com que a próstata consiga ter uma complacência melhor. Ela vai conseguir dilatar a uretra para a urina passar de uma melhor forma. Entretanto, esses receptores eles estão presentes não apenas na região da próstata. Digo que, na verdade, é na cápsula prostática e numa parte da bexiga, que é na transição da próstata com a bexiga, que é o colo vesical. Eles também estão presentes em outros locais, principalmente no sistema cardiovascular. Então, eles são medicamentos muito semelhantes aos remédios que as pessoas usam para a hipertensão, os antihipertensivos, uma classe desses medicamentos antihipertensivos. Apesar desses remédios eles serem seletivos para agirem nessa região da próstata e na parte próxima da próstata na bexiga, mesmo assim existem alguns pacientes que apresentam algum tipo de sensibilidade e pode também ter efeitos adversos na pressão dele. Aquelas pessoas que são hipertensas e já usam remédios para pressão, esse medicamento da próstata ele pode se sobrepor com esse medicamento para hipertensão e a pessoa começar a ter hipotensão. E um principal efeito colateral é tontura. É aquele paciente quando está sentado, deitado, ele se levanta e ele fica tonto. Se for um paciente idoso, ele pode até mesmo cair. Ele pode desequilibrar e pode ficar com esse mal-estar de tontura quando virar muito rápido, principalmente quando ele está em uma posição e exige uma mudança de posição e ele passar mal por causa dessa tontura. Também é importante falar que como essa próstata ela relaxa, pode haver uma diminuição da produção do líquido seminal pelo medicamento e alguma passagem desse líquido seminal na hora da ejaculação para a bexiga, que é o que se chama de ejaculação retrógrada. Então, além da diminuição na produção do líquido seminal, um outro tanto pode voltar para a bexiga, diluir na urina e o paciente depois urina o líquido seminal sem ele perceber que houve a saída desse líquido da urina. Mas incomoda muitas vezes porque a pessoa, quando tem o orgasmo, ele não ejacula nada. É o que algumas pessoas chamam de orgasmo seco e a gente fala que é uma ejaculação retrógrada porque ela não foi para frente, ela não foi eliminada, ela voltou para a bexiga, diluiu e depois na urina e depois que o paciente urina e não nota que tinha ali aquele líquido seminal. Então esses dois tipos de efeitos colaterais são muito importantes nessa classe de remédio. Existem outros remédios, a outra classe, que foi que eu também já falei, que são aqueles medicamentos que bloqueiam a conversão da testosterona em dihidrotestosterona. Esses remédios, o paciente ele pode ter um efeito colateral de diminuição da libido, então ele começa a apresentar um desinteresse pela atividade sexual, não se interessa mais fisicamente pela sua parceira, isso começa a diminuir um pouco, até mesmo evoluir para uma disfunção erétil, uma menor porcentagem, mas também isso pode acontecer. E alguns deles, por exemplo, como aí se eu estou falando da finasterida e a dutasterida, pode também aumentar um pouco a mama, que é a ginecomastia.
Então a pessoa tem que ficar muito atenta, porque esses são os efeitos colaterais que podem apresentar principalmente nessa classe de remédios. Toda vez que o paciente toma essa finasterida ou a dutasterida, o PSA ele cai pela metade. Então, às vezes, o paciente tem um PSA mais elevado, por exemplo, um PSA de 4, 5, e aí quando ele começa a tomar o remédio, ele vai cair para 2,5, por exemplo, para 3, para 2, e a pessoa acha que melhorou o PSA, mas na verdade essa redução foi por causa do medicamento. E se ele retirar esse medicamento, automaticamente o PSA dele vai subir para o que estava antes. Então você tem que entender que não houve uma cura, um tratamento específico do PSA. É um efeito colateral do remédio que faz com que esse PSA reduza pela metade. Então sempre que toma esse remédio tem que multiplicar por 2 o seu PSA e ali sim você vai encontrar o número real desse seu PSA para fazer um acompanhamento com o urologista. Se você gostou desses vídeos, continue aqui. Não se esqueça de se inscrever, tá? Assinale, dê o like para você receber também as próximas notificações quando os outros vídeos forem postados. A gente se encontra pelos vídeos. Até mais.